Olha, nós estamos aqui na Matriz de Santo Antônio e diante de nós está uma joia preciosa da nossa história, do Brasil colônia, do Brasil imperial, do Brasil republicano. Eu estou aqui com o sino grande da Matriz de Santo Antônio de Tracunhaém e este sino tem muita história em nossa matriz e no Brasil. Esse sino foi pedido em carta do primeiro padre de Tracunhaém, Antônio Jorge Guerra, a 25 de agosto de 1725. Notem bem, aqui nele há um desenho do ostensório. Por quê? Porque esse sino pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento. E no bojo dele tem escrito em latim: Bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento. No bojo por trás dele tem escrito: Este sino foi fundido em 1799. Notem bem, ele foi pedido pelo primeiro padre em 1725, mas ele só foi fundido em 1799. Está cravado aqui no bojo dele. Por trás há uma imagem de Santo Antônio com as seguintes frases em latim: Beate Antônio, rogai pro nobis, ou seja, Santo Antônio ou Beato Antônio, rogai por nós. Então aqui nós temos o desenho do ostensório e por trás uma imagem de Santo Antônio em alto relevo. Ou seja, esse sino pertencia às duas irmandades desta matriz de Tracunhaém. Pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era mais rica e mais abastada em dinheiro de nossa freguesia, e pertencia à Irmandade de Santo Antônio. Portanto, ele é um sino grande e vale ressaltar que esse desenho do ostensório é o que ficava olhando para a cidade de Tracunhaém, para a atual Praça Costa Azevedo. Ou seja, mais uma vez comprova que a Irmandade do Santíssimo Sacramento era a mais importante e mais forte dessa freguesia. E ela detinha, além desse sino, a imagem do Senhor morto e o altar principal dessa matriz. Esse sino foi fundido em Portugal em 1799 e deve ter chegado aqui na freguesia de Tracunhaém por volta de 1827, que é a data que tem no frontão da igreja, ou seja, a data de reforma, a data de quando se consagrou toda a paróquia. Portanto, isso aqui é uma relíquia sacra religiosa do Brasil colônia, guardada no Museu a Céu Aberto, que é a Matriz de Santo Antônio de Tracunhaém. Vale ressaltar que o sino é em bronze, né, e ficava na torre principal, ele ficava de frente. E ele foi retirado ilogicamente de sua torre. E quem tirou não teve o certo cuidado. Notamos aqui, ó, que arrebentaram a madeira. A gente não consegue nem identificar que madeira é essa. Acreditamos que seja um pau-ferro. É uma madeira tão resistente que, por mais que as intempéries, não conseguiu danificar nem o cupim, né? Nós notamos a qualidade dessa madeira. É uma relíquia, sem dúvida, de nossa matriz. E você que não sabe da importância dos sinos, os sinos eram o relógio de nossa freguesia. Os sinos tocavam ao meio-dia, às 6 horas da manhã, no recolhimento, replicavam no chamamento para as celebrações litúrgicas e tocou muito nos funerais. Os nossos funerais eram anunciados por esses sinos. Quando se morria membros da Irmandade de Santo Antônio e do próprio Santíssimo Sacramento, era tocado nas cerimônias fúnebres esse sino. Provavelmente ele não tocou na independência do Brasil, pois ele estava a caminho, mas ele replicou muito na crise de cólera morbus que atingiu nossa freguesia em 1856, porque atingiu muitos da Irmandade. Portanto, você agora passou a conhecer um pouco mais sobre essa joia rara e eu convoco você para ser um sócio do sino,
para que ele não tome outros destinos, como tomou a imagem de Santo Antônio, que foi furtada desta matriz por criminosos lá no ano de 2010, e para que esse sino jamais saia dessa matriz. Daí a importância também de se fazer aqui ao lado dele um memorial contando a história e de se resgatar a história dessa matriz. Esse rachão aqui que nós observamos fez com que o sino se calasse ainda nos anos 60 do século passado. Técnicos da Fundarp acreditavam que ele teria sido atingido por um raio, mas na verdade os técnicos depois descobriram que na reforma, quando se colocou o badalo nele, tocando ele de forma errada, ocasionou essa rachadura. É uma rachadura que envolve todo o sino. A parte de trás não dá para a gente mostrar, que ele é muito pesado, não dá para a gente remover, mas é um rachão que envolve todo o sino. Então é um gigante silenciado na nossa história, mas de muita importância. Você agora que está passando a conhecer a história desse sino, eu convoco você para ser mais um fiscal dele, para ser mais um vigilante, para ser mais um visitante. Todos os domingos, quando eu passo na matriz de Santo Antônio, eu venho até o pé desse sino, eu venho até ele para saber se ele está ainda em ordem, porque ele conta parte da nossa história. Há também registro de que Dona Maria I tenha dado contribuições para que o sino chegasse até a nossa matriz. Então também tem uma parte de dinheiro aqui, tem uma parte de presente da Rainha Louca de Portugal, Dona Maria I. Mais um fato histórico que você passa a conhecer agora sobre a cidade de Tracunhaém.